Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir que o Senhor aqui possa, nessa manhã de domingo, nessa ceia, nesse culto de comunhão, de confraternização, nesse culto, ó Senhor, em que estamos reunidos para adorá-lo, que o Senhor, por meio da tua palavra, fale a cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia especialmente de mim, porque a mim, Senhor, compete trazer a tua palavra, e peço humildemente que o Senhor nos ajude. Que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu vou pedir a você que abra sua Bíblia e deixe aberta, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo de número 15. Livro de Gênesis, capítulo de número 15. Versículo de número 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, uma expressão altamente profética. Você lerá nos profetas, e veio a palavra do Senhor a tal profeta. E Abraão é o primeiro homem nas Sagradas Escrituras que Deus o chama de profeta. Diz, não toquem Sara, sua esposa, porque ela é mulher de profeta. Numa visão, e disse, não temas, Abraão, que é Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Vem aqui agora o versículo de número 5. Então, conduzindo até fora da sua tenda, e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Depois destes acontecimentos, que acontecimentos precederam esta grande experiência de Abraão? Houve uma guerra de 4 reis contra 5 reis, onde os 4 reis venceram aqueles 5 reis. E o sobrinho de Abraão, Ló, foi levado juntamente com os seus prisioneiro nesta guerra. Abraão, sabendo disto, toma 318 homens nascidos em sua casa. Não eram filhos de Abraão, mas eram nascidos na casa de Abraão. Estavam ligados a Abraão. E com seus aliados, porque Abraão foi com os 318 e com aliados, venceram aqueles 4 reis que haviam vencido aqueles 5 reis e libertaram
a seu sobrinho Ló. A Bíblia diz que no meio de tudo isto, surge um personagem importantíssimo, que é Melquisedeque, que nós sabemos, no Novo Testamento é dito que Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e que traz pão e vinho, e assim abençoa Abraão, celebra com Abraão, e Abraão lhe dá de tudo o dízimo. Este rei sacerdote, Melquisedeque, recebe o dízimo de Abraão, não porque fosse rei, mas porque era sacerdote do Deus Altíssimo. Porque o rei de Sodoma também pediu coisas e Abraão disse que não daria, não entregaria as vidas, não faria nada daquilo que o rei de Sodoma, sendo rei, pedia. E você sabe que reis não pedem, reis exigem, reis ordenam. E Abraão, assim, se coloca firme diante daquele homem e diz que nada tomaria Abraão de qualquer um deles, para que não dissessem que enriqueceram Abraão. Ele disse: eu não tomarei um cadarço sequer da sandália, para que não digam enriqueci a Abraão. Abraão entendia muito bem sobre a bênção e princípios de honra, sabia a quem honrar e a quem não honrar. Abraão sabia como se posicionar, e em todo esse contexto, Deus trouxe uma tremenda palavra a Abraão, que é uma palavra que eu chamaria de uma palavra profética, porque ela é introduzida como uma profecia. Veio a palavra do Senhor a Abraão, e que essa mesma palavra venha à minha vida, venha à tua vida e se torne profecia nas nossas vidas, no contexto em que estivermos vivendo. Depois destas coisas, destes acontecimentos, no contexto em que você está vivendo, há algo que vem dentro da tua vida, depois do que tudo está ocorrendo. Houve situações de vitórias, mas houve situações muito aflitivas na vida de Abraão. Houve situações de honra, mas houve situações de tensão na vida deste servo do Senhor, Abraão, que era no momento chamado de Abrão. E na minha vida e na tua vida, depois dos acontecimentos, depois do que estamos vivendo, algo que vem e que pode transformar todo o presente, todo o futuro de nossa vida, é a palavra do Senhor. Veio a Abraão a palavra do Senhor. E hoje a palavra do Senhor vem à minha vida e vem à tua vida. Dentro de um contexto que nós participaremos também da ceia, Jesus, na ordem de Melquisedeque, estabelece a ceia do Senhor com pão e com vinho, como Melquisedeque com pão e com vinho celebrou com Abraão. E nós aqui celebramos, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E a morte do Senhor já estava sendo anunciada no pão e no vinho, desde Melquisedeque, desde o início, estava sendo anunciada até que Ele venha. E nós estamos numa continuidade. Nem a ceia pascal todavia havia sido estabelecida, e a ceia que nós celebramos, a ceia da ordem de Melquisedeque, estabelecida por Jesus, já havia sido estabelecida também e celebrada com Abraão, pai da fé.
juntamente com Melquisedeque. Que coisa maravilhosa é vermos que estamos celebrando um memorial que vem muito antes do que imaginamos. Por aquele que foi morto, o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Nós aqui estamos para celebrá-lo, mas para tomar posse dessa palavra que vem diante dos acontecimentos. Depois dos acontecimentos, depois do ocorrido. O que está acontecendo em sua vida? O que está acontecendo em minha vida? Qual é a história da tua vida? Qual é a história da minha vida? O que está acontecendo no mundo? Quais são os acontecimentos? Há uma palavra que vem a você depois de todos esses acontecimentos. Muitas pessoas estão preocupadas, e com razão, com as coisas que estão acontecendo no mundo. Os mais vividos talvez tenham maiores preocupações, porque vem à sua memória muitas coisas que eles já vivenciaram. Nós estamos vivendo um mundo em tempo de guerra. Nós estamos vivendo um mundo em rumores de guerra. Há uma aflição geral na humanidade. Nós estamos vivendo crises diversas, crises sanitárias. Nós estamos vivendo crises filosóficas, de identidades, de valores. Nós estamos vivendo acontecimentos. Coisas têm acontecido. Mas depois desses acontecimentos, há uma palavra que chega à tua vida. É a palavra do Senhor, é a palavra de Abraão, que diante de todos os acontecimentos, quantos temores poderiam tomar conta do coração do velho e experiente Abraão? Abraão foi chamado já com idade madura, e ele vivenciou muitas coisas, e os acontecimentos apontavam para muitas coisas. Ele viu seu sobrinho aliar-se com quem não deveria se aliar. A guerra estava, e como disse Churchill, a guerra é algo feito por homens velhos e realizado por homens novos. E os velhos ficam onde eles sempre ficam, os reis ficam onde os reis ficam. A guerra estava lá, o sobrinho foi levado prisioneiro, o rei de Sodoma, que fazia parte da guerra, que era a parte vencida, não foi levado. Ele veio depois, quando Abraão tinha vitória, para se apropriar de algo que ele não tinha direito. Assim são muitos poderosos. Abraão vê todo este quadro. Abraão percebe em tudo isso. Existiam motivos reais para se preocupar. Eu quero dizer a você uma coisa. Diante de todo o quadro que estamos vivendo, diante de toda a economia que estamos vivendo, diante de toda a história que estamos vivendo, porque nós não estamos simplesmente contando ou falando de uma história que existiu, nós estamos vivendo uma história. Esses acontecimentos nos preocupam. E Deus disse a Abraão: não temas. Que palavra tremenda. A mesma palavra que Jesus disse aos seus discípulos quando, caminhando sobre as águas, chegou perto do barco e eles estavam apavorados pela tempestade, apavorados por ver Jesus, nunca imaginando que Jesus poderia andar sobre as águas, e creram ser ele um fantasma, tiveram mais medo da solução do que do problema. Pois a solução estava indo em direção a eles. E às vezes nós temos medo da solução, porque a solução chega de uma maneira que nós não esperamos que ela venha chegar. Nenhum deles podia
pensar que Jesus iria caminhar sobre as águas. Naquele momento eles tiveram medo e Jesus teve que dizer: não temam. E nesta manhã de domingo, eu quero dizer a você, baseado na palavra do Senhor: não temas. Eu sou o teu escudo. Eu sou a tua defesa. Eu sei que diante de todos os acontecimentos nós estamos preocupados, diante de todos os acontecimentos nós estamos tendo tensões, diante de todos os acontecimentos nós estamos tendo preocupações. Temos os 318 ao nosso lado, mas não é isso que nos dá a segurança. Temos os aliados ao nosso lado, mas nós podemos ver, nos 4 reis que venceram a 5 reis e depois disso se viram vencidos. Quem me garante? Quais são as garantias que eu tenho neste mundo em que as coisas mudam tão rápido, que ora estamos em cima e ora estamos embaixo? Só um pode me garantir: aquele que é a minha proteção, aquele que é o meu escudo, aquele que diz: o teu galardão será sobremodo grande. Aqui o Senhor diz: não temas. O verdadeiro amor, a Bíblia diz, lança fora todo medo. Tenha segurança de que você é verdadeiramente amado por Deus e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Nada. Deus ainda diz a Abraão: sai da tua tenda, vem para fora, e diz que ele o conduz. A ideia é que como o Senhor o tomasse pela mão e o levasse para fora. Deus não estava expulsando de sua casa, Deus o estava conduzindo para fora da sua tenda. Ele não estava dizendo: abandona a tua tenda. Não foi como nos dias que Abraão vivia em Ur dos Caldeus, que Deus diz: sai desse lugar que você está, que você esteve até agora, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão, este homem obediente, sai com Deus de sua tenda. Ele não está abandonando. Muitos hoje abandonam sua tenda. Não abandone a sua tenda, não abandone a sua casa, não abandone o teu tabernáculo, não abandone a tua vida, não desista da tua vida, mas seja conduzido pelo Senhor. Amém. A tenda, às vezes, é um obstáculo à minha visão. Ela me guarda, ela me protege de muitas coisas, mas ela é uma limitação à minha visão. E quando Abraão sai, ele tem uma visão muito mais ampla. Muito mais ampla. E Deus diz: olha as estrelas. Deus o conduz a sair e o orienta a olhar. E Deus lhe dá uma palavra: conta as estrelas, se é que podes. Isso é algo que sempre me causa até mesmo um espanto, porque Deus, por vezes, pede de nós coisa que Ele mesmo está consciente que nós não podemos fazer. Mas Ele pede de nós. E para mim, Abraão era um homem obediente a Deus. E eu me colocando no lugar deste Abrão, que se tornou Abraão, esse homem obediente a Deus, conta as estrelas, se é que pode. Eu creio que ele tentou contá-las. E obviamente ele não conseguiu. Por que Deus nos pede algumas coisas que Ele sabe que nós não vamos conseguir fazer? Porque tem coisa que Deus me pede para fazer, tem coisas que são difíceis, mas a Bíblia diz, e foi Jesus que disse: há coisas que para os homens são impossíveis. Mas para Deus, nada é impossível. Há coisas que Deus me pede para fazer que são difíceis. Deus me pede para
Amar o meu inimigo. Eu não sei se você acha isso uma coisa fácil. Pelo meu temperamento, eu não acho isso nada fácil. Amar o inimigo. Ore pelo seu inimigo. Você já tentou orar pelo seu inimigo? Você já viu o que a tua carne deseja orar pelo teu inimigo? Você deseja orar pelo teu inimigo, você diz: Senhor, leva-o, que ele vá contigo. Isso já é uma oração boa. Que ele vá contigo, porque ele é teu inimigo. Ele é teu inimigo, mas nós temos que orar pelos nossos inimigos, nós temos que abençoar, inclusive, a Bíblia diz: se você vir o teu inimigo com sede, dá-lhe de beber. Isso é na lei. Você diz: não, é porque agora é graça. Isso era na lei. Na lei já havia essa graça, essa atitude. Quando a Bíblia diz combate, o bom combate, e que Paulo disse: eu combati o bom combate, é você se tornar também um bom combatente, não só que luta bem, mas como Paulo diz, que luta conforme as regras, porque senão não leva coroa. Não basta vencer, tem que vencer conforme as regras. Tem que ser um bondoso. Quando é um bom combatente, você é um bondoso combatente. Isso é um absurdo na nossa mente. Isso é mais uma daquelas coisas que são a loucura da pregação, que já demonstra na própria crucificação, no Cristo crucificado, que a primeira palavra é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabe, nós evangélicos muitas vezes somos rápidos para condenar e tardios para ter misericórdia. Nós estamos vivendo essa época de carnalidade, que é o carnaval, e é tão fácil condenar essas pessoas. A primeira postura que nós devemos ter é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque se soubessem, é o que a Bíblia diz, se soubessem, não teriam feito. Então, o que falta é levar consciência a essa gente. Não falta julgar, julgamento há de sobra. O que nós temos que ser é conscientizadores dessa sociedade. E então a sociedade mudará, porque se soubessem, não teriam feito. Então, Jesus disse: vão, ensinem tudo o que eu vos tenho dito. Nós temos que ser esses que vão apregoando a palavra, ensinando o que Jesus nos disse. Nós precisamos ensinar. É algo importante. Abraão, portanto, recebe uma palavra de Deus que ele próprio não teria como fazer, mas a Bíblia diz que Deus sabe o número das estrelas, que Deus as conhece pelo próprio nome. Aquilo que eu não posso fazer e Deus me pede para fazer, Ele já fez antes de mim em meu lugar, mas eu tenho que me aplicar. Sabe, uma coisa impossível te dá pelo menos um caminho, um alvo. Paulo diz: não que eu tenha alcançado a perfeição. A perfeição, para nós, é algo impossível. Mas Paulo diz: mas eu prossigo. E então Paulo diz: nós que somos perfeitos. Como perfeitos? Se a perfeição é um alvo impossível, porque Ele nos aperfeiçoa. Ele opera
tudo em todos, segundo o seu propósito. Então, nós precisamos de fato entender que isso nos dá um caminho, nos dá um alvo, e que nós não devemos desistir. Não é porque é impossível que eu vou desistir. E se eu não desisto de algo impossível, quanto mais de algo difícil. Quanto mais das dificuldades, das adversidades, eu seguirei em frente. Por fim, Deus diz a Abraão: eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus. Te tirou de Ur dos Caldeus. Normalmente nós dizemos, Abraão saiu de Ur. Mas essa expressão, assim como a expressão que se inicia, é uma expressão profética. Veio a palavra do Senhor por meio de uma visão. É uma expressão profética. Essa expressão bíblica, eu sou o Senhor que te tirou, é a mesma expressão utilizada para o povo de Israel em relação ao Egito. Eu sou o Senhor Deus que te tirou do Egito, de um mundo de servidão, de escravidão. Eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus. Diante de tal palavra, esse tirar não é meramente mover ou movimentar daqui para colar, mas é remover de um lugar por uma ação poderosa, libertando. É um movimento de libertação. A primeira coisa que vem ao meu coração quando eu falo nisso é que ficar em Ur, por mais cômodo, por mais agradável, sedutor que seja estar em Ur, é estar numa prisão. E Deus deseja me libertar desta prisão, desta gaiola, que pode ser uma gaiola de ouro, mas é uma gaiola. Deus deseja nos libertar, pois Ele nos tirou do império das trevas, é o mesmo tirar, e nos levou para o reino da sua gloriosa luz, por um movimento poderoso, pois o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna, pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas o mais importante que eu vejo nesse texto é que obedecer a Deus nem sempre significa que será fácil. A ideia desse movimento de tirar é tirar de um cárcere, tirar de uma prisão. Por isso, a tradição hebraica diz que, baseado nesse texto, na língua hebraica, significa que Abraão foi tirado de uma prisão. Nós podemos entender isso num sentido simbólico, mas lembre-se que nós temos que tomar, em primeiro lugar, num sentido literal. Eu só quero dizer que possivelmente Abraão teve resistência para sair de Ur. Uma resistência tão violenta, uma resistência que o levou até mesmo ao cárcere. Mas o mesmo Deus que tirou Pedro do cárcere, tirou Abraão de Ur dos Caldeus.
O que terá acontecido, nós não temos como afirmar. E até é bom que não tenhamos, porque existe uma pluralidade de dificuldades e de problemas que podem acontecer na nossa vida quando nós nos dispomos a obedecer o que Deus está nos falando. Podem ser problemas familiares, podem ser problemas econômicos, podem ser problemas da carne, ou emocionais, ou problemas físicos. Tantas prisões existem na vida, mas segundo a tradição hebraica, algo aconteceu de muito grave. Sabemos que o irmão de Abraão, o pai de Ló, não estava vivo. Vemos que a família toda possuía longevidade. Possivelmente alguma coisa, algum acidente, alguma tragédia tenha acontecido ao irmão de Abraão. Supõe-se, não podemos afirmar, que ele possa ter sido morto até por causa da fé. Abraão negou o politeísmo e chega com monoteísmo. Negou. E isso, em algumas culturas, era punido com a morte. Sócrates foi condenado nisto, na Grécia, por ateísmo. Paulo podia ter sido condenado na mesma Grécia, pelo mesmo problema que Sócrates. E agora Abraão possivelmente teve problemas, porque ele não afirmava que era mais um Deus, ele afirmava que era o Deus de toda a terra. Era um só Deus, não há outro. A resistência foi grande. A tua fé pode te causar problemas. A fé trouxe à igreja perseguições. A fé pode nos causar problemas. Jesus disse: por minha causa sereis odiados de todos. Isso não é um convite muito agradável a nós. Mas Abraão disse: confie, eu te tirei, e aquele que te tirou te conduzirá até o fim. Essa é a promessa. Eu não sei qual é a dificuldade que eu estou vivendo, porque nem eu mesmo sei a plenitude dos meus problemas. Há problemas que eu não conheço e que são problemas, e só quando eles estiverem sendo realmente se manifestando é que eu terei mais consciência do problema. Quantas pessoas não têm consciência dos seus problemas? Mas há um Deus que zela por você. Há outros problemas que eu não tenho consciência porque eu não os conheço. Seus problemas, posso ter uma ideia, mas é aquilo, quem está vivendo é que conhece. Quem não está vivendo se esforça para penetrar, para estar junto, para apoiar. Mas, meus amados irmãos, de todos esses problemas, Deus pode nos livrar. Isso não quer dizer que nós não vamos passar pelos problemas. Isso quer dizer que nós vamos superar os problemas. Isso não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades. Eu sou o Senhor que te tirou, e para ter me tirado eu tenho que ter estado.
Eu não te livrei de um problema não te fazendo passar por um problema. Eu te livrei de um problema fazendo vocês superar o problema. Eu sei que Deus nos desvia de situações, de ciladas, de problemas. Mas outras vezes nós temos que passar e vencer. Porque o problema, uma vez vencido, nos torna mais fortes. E nós precisamos, às vezes não apenas de sermos tirados, mas tirados com poder, e de vencermos, suplantarmos o problema. Como nós dissemos aqui, nessa última sexta-feira, o Senhor falou com Abraão: sai. Às vezes Deus está nos dizendo: sai. Não apenas de um lugar físico, sai da tua realidade, a minha realidade, os acontecimentos da minha vida, e com isso eu termino. Sai. Sai. Sai da tua realidade. Mas não é fácil sair da minha realidade. Como, Senhor? O Senhor me diz: sai, mas sai como? Eu estou preso a essa realidade. Você já usou esse termo? Eu estou preso nessa situação. Não há como sair, Senhor. Sabe o que Deus disse? Então eu te tiro. Porque existem situações que eu não consigo sair. Sempre eu admirei o que acontece na vida de uma pessoa, por exemplo, drogada, que é liberta pelo Senhor. É algo que, vou dizer, é a força de vontade dela. Há pessoas que têm grande força de vontade, que lutam, e mesmo assim, esses dependentes químicos, que é uma dependência que vai entranhada do seu organismo, que a abstinência é uma luta que lhe deixa abalado, quase morto. E num abrir e fechar de olhos, alguém diz: o que houve? Alguém o tirou de lá. Foi Jesus que o tirou de lá. E é o mesmo Jesus que está aqui hoje, é o mesmo Jesus que está ao teu lado, é o mesmo Jesus que vai te tirar da situação que é impossível você sair por tuas condições. Sai da tua realidade, sai da situação que você está vivendo, sai do teu Ur dos caldeus. Eu quero sair deste lugar, esse lugar não é o meu lugar, não é o lugar que eu tenho que estar. Mas disse o Senhor a Abraão: e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sabe, às vezes, mais importante do que saber para onde ir, é saber de onde eu tenho que sair. É claro que é importante saber para onde ir. Mas, por vezes, mesmo sem saber para onde ir, você tem que saber que você tem que sair. Saia de onde você não tem que ficar. Saia da realidade de vida, saia da situação de vida. Depois destes acontecimentos, os acontecimentos estão me levando a uma realidade. Deus quer te levar a outro lugar. E o Senhor o conduziu para fora. Deus vai te conduzir. E ali você terá uma grande visão. E depois de ter aquela visão, uma visão tão grande, quando você voltar à sua tenda, você verá que a tua tenda agora é pequena para a tua visão. Porque essa será a tua descendência. E Abraão, de certo, se eu fosse Abraão, voltando à minha tenda, eu diria: eu tenho que ampliar isso aqui. Eu tenho que ampliar. É quando vem mais um para a nossa família, quando nasce uma criança, e você diz: vou ter que fazer outro quarto, eu tenho que ampliar. Abraão tinha que fazer muitas moradas,
Você conhece essa frase? Eu vou preparar para vocês lugar. Há algo maravilhoso que nos espera. Ele está nos conduzindo. Ele está nos tomando pela mão. E está nos guiando. Amado e querido Deus, que nessa ceia desta manhã, ceia estabelecida pelo sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o apóstolo e bispo de nossas vidas, nós clamamos agora: abençoa-nos pelo teu poder, pela tua misericórdia e compaixão. No nome de Jesus Cristo. Amém.